Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Varela, sou neurologista, tenho a oportunidade de trabalhar no Hospital Lusíadas Porto e no contexto da iniciativa do Lusíadas Knowledge Center e de um tema em que aglutina neurologia e cardiologia, tivemos a oportunidade de ter aqui uma conversa com o Dr. André Luz, especialista em cardiologia, diferenciado em cardiologia de intervenção, e vamos ter hoje a oportunidade de falar sobre a temática do AVC do jovem e desta interface que é relativamente frequente, talvez ainda mais frequente no contexto de uma idade jovem, da interface cérebro-coração, e nomeadamente de alguns defeitos neste contexto, e que vamos ter a oportunidade de falar hoje com um especialista na área. André, não sei se queres dizer alguma coisa. Muito bom dia a todos, também é um prazer estar aqui, obrigado Ricardo. De facto, esta área da neuro e da cardiologia estão intimamente interligadas naquilo que ao AVC diz respeito, e acho que o tema é pertinente. Existe muita evidência científica hoje em dia de qualidade que nos permite guiar o que fazer a estes doentes. Não é uma situação tão rara quanto isso, AVCs em doentes abaixo de 50 anos, e portanto, acho que estão reunidas as condições para, de facto, termos aqui uma excelente reflexão sobre este tópico, que é um tópico que a muita gente diz respeito. Não é, Ricardo? Excelente. Olha, cabe-me fazer algumas considerações gerais para introduzirmos o tema para clínicos e não clínicos. Falar de AVC, sobretudo de AVC isquémico em Portugal, implica falar da principal causa de morte e mortalidade. Nós temos algumas particularidades do ponto de vista demográfico que tomam o AVC na posição cimeira da principal causa de morte e da principal causa de incapacidade em Portugal. Vários fatores culturais e outros não culturais podem justificar este fenómeno, mas esta posição cimeira do AVC isquémico neste horizonte demográfico é relativamente ubiquitária em toda a Europa Ocidental e acaba por ser partilhado no contexto do horizonte do AVC isquémico. Falar de AVC isquémico, a definição pode ser relativamente reconhecida por todos. Falar do AVC implica saber que, num determinado momento, uma região eloquente do sistema nervoso central que esteja genericamente dedicada a funções que nós reconhecemos como universais, como a capacidade de falar, de mobilizar uma parte do nosso corpo, de mover, de articular o discurso, de conseguirmos equilibrar o nosso organismo, subitamente possa ser privada do aporte sanguíneo. Genericamente vai existir uma unidade neurovascular em que um vaso é responsável pelo aporte vital de sangue a uma região eloquente do sistema nervoso central, e isso determina os sintomas que espero que todos nós reconheçamos em relação ao AVC isquémico, da falta de força, da alteração da fala, do desequilíbrio e de outras alterações mais raras, mas também relativamente frequentes dentro do AVC isquémico. O AVC isquémico nós tendemos a associar o AVC isquémico a uma patologia associada ao envelhecimento, mas a verdade é que, tal como o Dr. André Luz referiu, o AVC isquémico na idade jovem não é tão raro quanto isso, é verdade. Das séries conhecidas, 10 a 15% dos AVCs podem acontecer numa idade jovem, e a definição de idade jovem implica uma idade abaixo dos 50 anos, e são doentes que representam um desafio, sobretudo do ponto de vista etiológico. Se é verdade que nos doentes mais idosos nós conseguimos filiar a causa do AVC isquémico na patologia do grande vaso, no cardioembolismo, nomeadamente em algumas arritmias, como a fibrilação auricular, na doença de pequenos vasos, ou outros elementos menos frequentes, provavelmente estes elementos vão justificar 80% das causas de AVC do doente mais idoso. Em relação à idade jovem, acaba por ser um desafio muito mais exigente do ponto de vista do esclarecimento etiológico, porque na maioria das condições estamos a falar de algumas condições adquiridas que são raras, mas numa boa parte das causas podemos estar a falar de condições congénitas de apresentação no adulto jovem. Isso inclui algumas patologias de vaso, sobretudo patologias de vaso não ateroscleróticas, que são aquelas que nós associamos frequentemente ao AVC isquémico, e incluem algumas alterações geneticamente determinadas, outras formas inflamatórias. Podemos também falar de algumas doenças do sangue, de algumas condições hematológicas que determinam, em sentido lato, que estes doentes podem ter uma maior predisposição para fazer coágulos com capacidade oclusiva de grande, pequeno ou de médio vaso. Podemos também falar especificamente de algumas condições genéticas que apresentam, de forma do seu epifenómeno, o AVC isquémico como um dos sintomas. Talvez, provavelmente, a arteriopatia geneticamente determinada mais frequente e que tenha um padrão de transmissão em que cada geração vai padecer da doença, seja o cadazil, pode ser relativamente raro na comunidade geral, mas dentro das formas
genéticas associadas a AVC acaba por ser daquelas condições mais frequentes. E depois temos um espectro alargadíssimo das doenças autoimunes que podem cursar com envolvimento sistémico, incluindo envolvimento de grande vaso, e que possam apresentar-se como parte dos seus sintomas como um AVC isquémico. O espólio de condições que possam justificar essas alterações, efetivamente, é muito alargado. Existe um diagnóstico diferencial muito exigente, mas acabamos sempre também por evoluir e identificar as causas de cardioembolismo. E provavelmente o André será a pessoa mais indicada para falar de condições em idade jovem que possam se apresentar como fenómenos cardioembólicos ou outras complicações do ponto de vista da função cardíaca. E era nesse contexto, provavelmente, pedi ao André para falar um pouco genericamente, condições que se possam apresentar com AVC numa idade jovem, que tipo de alterações estruturais, e particularmente daquela que é o tema central da nossa conversa, dos efeitos da continuidade do septo interauricular, nomeadamente o FOP, e qual é o seu significado no AVC isquémico. Obrigado, Ricardo. Se calhar não era pior poder passar aqueles slides que nós tínhamos combinado, não era? Acho que é sábado de manhã, está escuro lá fora, está a chover, antes que para tentar aqui um bocadinho mais de visibilidade a esta apresentação, para não ser tão cinzentona, eu vou tentar ser pouco cinzentão, e, portanto, espero que haja também perguntas do chat e que estejam à vontade para nos colocar algumas questões. Ora bom, então o que é isto do foramen oval? O que é isto do AVC relacionado com o FOP, em português, foramen oval patente, em inglês PFO, que é o Patent Foramen Oval, e, portanto, tanto faz falar em português como em inglês nesta matéria. O FOP eu não sei se conseguem ver aqui o meu ponteiro, não sei se conseguem ou não, mas o FOP é uma estrutura que existe no coração que é necessária para a irrigação sanguínea do feto. Ou seja, quando há um feto na barriga da mãe, como sabem, os pulmões estão não funcionantes e, portanto, a única forma de haver uma transmissão de sangue oxigenado da mãe para o feto, uma vez que ele não consegue oxigená-lo porque os pulmões estão não funcionantes, é criando um bypass natural. Ou seja, no fundo, o sangue provém do sistema venoso, do sistema arterial da mãe, passa, de facto, um buraquinho que existe no coração, que é um foramen oval, também há outra estrutura à frente, que não vale a pena estar a perder tempo a falar muito tempo dela, porque só vai nos complicar, mas em que há uma comunicação entre uma estrutura venosa e uma estrutura arterial. Ou seja, há um bypass aos pulmões. Como eles não estão funcionantes, a natureza encarregou-se de nos dotar de uma válvula, de um orifício, que permite com que o sangue venha do lado direito do coração do feto e, em vez de passar para os pulmões, passe diretamente para o lado esquerdo e daí para o ventrículo esquerdo, a aorta, e, portanto, irrigando todo o organismo fetal. Com o nascimento, no momento em que o bebê nasce, os pulmões são oxigenados, como nós sabemos, e, portanto, há uma diferença de pressões a nível da aurícula e ao nível de todo o sistema cardíaco, em que essa válvula, no fundo, fecha. Portanto, a válvula estaria aberta e depois, com a abertura dos pulmões, com os pulmões oxigenados, há uma diferença de pressão que faz com que esta válvula feche e, portanto, em teoria, 75% das pessoas, enfim, dos nascituros, têm o encerramento terminado aos 2 meses, ou seja, eu digo 75%. 25% da população mantém esta janela aberta, digamos assim, por isso é que chamam um foramen oval patente. Esses 25% não vão ser responsáveis, não vão ter AVCs, não vão ter complicações. E isso é uma coisa que podemos ver para a frente. Ou seja, há uma percentagem, de facto, pequena, que desses 25% percebeu-se que havia uma correlação estatisticamente muito significativa entre AVCs em idade jovem e a persistência desse foramen oval que não encerrou, e deveria ter encerrado, no momento do nascimento. Ora bom, então verificou-se que, sendo isto uma porta aberta ou uma fenestra aberta entre a circulação venosa e a circulação sistémica, estamos perante uma anomalia anatómica que poderia justificar as tais embolias paradoxais, ou seja, qualquer trombo, qualquer coágulo que se formasse no sistema venoso, numa perna, por exemplo, pudesse, de alguma forma,
atravessar toda a circulação pulmonar e ir para o lado esquerdo da circulação e, eventualmente, alojar-se no cérebro ou em outro órgão que poderia dar, enfim, no caso do cérebro, que estamos aqui a falar hoje, poderia dar um AVC. Um pequenininho coágulo que venha de uma perna, que vá para um pulmão, pode não se notar. Um pequenino coágulo que atravessa o coração e vá alojar-se numa artéria qualquer visceral, pode não se notar, mas um pequenino coágulo que vá estrategicamente para uma circulação cerebral, quase de certeza que se nota e, portanto, muitas vezes até algumas manifestações podem ser frustros. E o Ricardo pode atestar isso mesmo. Às vezes os AVCs das pessoas novas podem manifestar-se como AITs inicialmente e que depois podem eventualmente até redundar em AVCs e até extensos corticais. Portanto, isto é, de uma forma assim muito geral, muito básica, aquilo que existe. Ou seja, nós sabemos que esta porta aberta pode, ela própria, ser um condutor de trombos que venham do território venoso e vão para o território arterial, ou pode ser mesmo ela própria geradora de trombos in situ. Vamos ver à frente de um slide, penso eu, que tem, por eco, nós podemos realmente verificar que, às vezes, aqui está, nesta imagem de ecocardiograma à direita, portanto, no canto superior direito, verificamos que, achei piada porque os autores chamam mesmo caught in the act, ou seja, foi mesmo apanhado no momento, com a boca na botija. Ou seja, há um trombo que está a atravessar de um território que diz RA, que é a aurícula direita, para LA, que é a aurícula esquerda, através do PFO. Portanto, no fundo, há um trombo que está do lado direito, que atravessou para o lado esquerdo e que, tendo na circulação sistémica, na circulação esquerda, pode ir para todo lado e, portanto, criar uma catástrofe autêntica, dependendo do órgão onde ele se vai alojar. E, portanto, o racional do encerramento do PFO advém deste tipo de correlação. Okay? Ou seja, no fundo, é colocar um dispositivo artificial no FOP, no foramen oval patente, para que se reduzam significativamente o risco de novos eventos embólicos. Ok? E, portanto, houve uma grande corrente de investigação nos últimos 10 anos. Houve alguns estudos que não correram bem, ou estudos que não correram bem no sentido de não se conseguir comprovar que o encerramento reduzisse o AVC, mas depois podemos discutir mais tarde um bocadinho. Verificou-se que era um problema de metodologia também desses estudos e verificou-se que os últimos estudos que saíram há 2, 3 anos em revistas de elevado fator de impacto, verificou-se que, de facto, esta é uma técnica que é muito eficaz na redução de AVCs, em que, sublinho, não se identificou outra causa que justifique o AVC, nomeadamente aquelas que o Ricardo falava há bocadinho, de todo em todo não se encontrar nenhuma outra causa e o doente fazer parte daqueles 25% que tem o tal FOP, que não encerrou à nascença, então é seguro afirmar que o encerramento deste FOP pode reduzir o risco de novos AVCs. Ricardo? Sim, isso aqui estás a tocar num ponto fundamental em relação à presença do FOP e o AVC em idade jovem, e nós chegamos ao fenómeno em que nós podemos inferir causalidade, ou seja, um dos grandes desafios com a identificação de um FOP no contexto do AVC em idade jovem é termos a certeza absoluta que todas as outras causas, certeza absoluta dentro dos limites do razoável da medicina, temos a certeza que todas as outras causas ou mecanismos prováveis foram excluídos, ou seja, a presença do FOP acaba por estar associada a um raciocínio de exclusão, ou seja, temos que excluir todas as outras causas que possam justificar uma AVC em idade jovem. Isso muitas das vezes implica um estudo alargado e muitas das vezes num contexto primário em que nós documentamos a presença do FOP, mas o resto da investigação etiológica do nosso doente ainda não está completa, nós não podemos com certeza atribuir a causa daquele AVC à patência do foramen oval. O que implica que muitas das vezes o diagnóstico definitivo acaba por surgir um pouco relativamente indiferido à fase aguda do AVC, enquanto nós temos a certeza de que efetivamente esta corresponde à causa formal. Outro dos desafios no contexto do AVC em idade jovem e do FOP implica, e provavelmente o André também tem a mesma experiência, que é identificar com certeza as condições a que nós atribuímos um risco de embolia paradoxal. Porque pode existir a história clássica de uma trombose de uma veia, de uma trombose de uma veia superficial ou profunda, do qual o doente teve sintomas objetivos e que pode ter até uma relação temporal com a embolização central e com o mecanismo da presença de um FOP, e que nós temos a certeza absoluta que há uma trombose periférica, existe uma comunicação entre o sistema venoso e o sistema arterial, existe a continuidade do septo interauricular, e nós temos
a certeza que provavelmente aquele mecanismo foi um mecanismo de embolia paradoxal. Mas na grande maioria dos doentes, e que nós acabamos por concluir que o FOP foi o elemento causal provável do AVC, nós não temos um fenómeno trombótico periférico que seja documentável. A única das coisas que nós podemos tentar documentar para aumentar o nosso grau de probabilidade da certeza do diagnóstico é efetivamente tentar reconhecer condições de suscetibilidade para, no que acontece, no que refere à anatomia venosa periférica, documentar condições de insuficiência venosa valvular, pode ser uma das estratégias, ou seja, nós sabemos que aquele doente pode no imediato não ter uma trombose venosa profunda, mas tem condições de suscetibilidade para. Porque, efetivamente, documentar fenómenos trombóticos venosos noutras localizações, como sejam a anatomia venosa ilíaca, é extraordinariamente difícil. Os exames estão muito dependentes da experiência dos colegas da radiologia na documentação destes achados e podemos frequentemente documentar trombose. E é fundamental ter esta noção de que muitas das vezes nós não conseguimos ter um mecanismo causal direto perfeitamente documentado, conseguimos identificar condições de suscetibilidade para, mas necessariamente todas as outras causas de AVC reconhecidas e relativamente frequentes em idade jovem têm que ser excluídas, porque, de facto, este fenómeno de nós, 1 em cada 4 pessoas, ter um defeito de continuidade do septo interauricular, torna este achado quase ubiquitário e atribuir causalidade no AVC é um desafio clínico importante. Daí que eu reforço precisamente o que o André disse sobre esta matéria. E acho que também levanta aqui a dúvida em relação ao André, para nos ajudar a perceber um pouco melhor isto, se todos os FOPs são iguais, se eles têm o mesmo significado em termos de mecanismo causal provável, se podemos dizer que existem FOPs ditos minor e FOPs major, FOPs que nós temos necessariamente um maior grau de certeza em relação ao seu risco de associação a um mecanismo de embolia paradoxal. E se me podes falar um pouco disso, André? Claro, ainda bem que faço essa pergunta, Ricardo, porque isso é muito importante. De facto, isto é uma área em que o nexo de causalidade, digamos assim, entre um AVC ou até um AIT e o teu FOP, ou seja, nós temos aqui peças de puzzle que estão distantes umas das outras e, portanto, temos que as juntar, ok? Temos um AVC e temos um FOP. Até que ponto é que este FOP é corresponsável por este AVC? Não sabemos se ele gera trombos lá dentro, em princípio pode gerar. Há evidência que mostra, pelo menos, que há uma razoabilidade em mostrar que esse FOP pode ele próprio gerar trombos que depois podem se libertar, mas mais provavelmente e epidemiologicamente, se calhar, são doentes que têm alguma doença venosa, estase venosa periférica. Um pequenino trombo que vá para o pulmão pode não dar uma embolia pulmonar massiva, mas um pequeno trombo que atravesse para o lado esquerdo pode alojar-se numa artéria cerebral média e pode dar um AVC catastrófico, não é? E, portanto, ou seja, estamos a falar de pequenos êmbolos que, em territórios diferentes da vasculatura, podem dar traduções clínicas muito diferentes. E, portanto, aqui vem um bocadinho esse tal nexo de causalidade. Nem todos os FOPs são iguais, ok? E, aliás, eu penso que tem um slide para a frente que mostra que, de facto, isto já tem a ver mais com a investigação, isto aqui tem a ver com o que é há uma evidência científica sobre isto. Penso que é no slide seguinte, este aqui. Este é um trabalho muito interessante, que é um trabalho coreano, em que há alguns estudos grandes sobre esta matéria. Há bocado estava ali a mostrar uma meta-análise dos grandes estudos que mostraram que a vantagem do encerramento de FOP versus o tratamento médico. Portanto, nós até agora estamos a falar disto, não falamos ainda do tratamento conservador, que será muito à custa de antiagregantes ou anticoagulantes. E é um bocadinho difícil explicar a uma jovem de 35 ou de 40 anos, que se calhar ainda quer engravidar e tudo, que vai estar a vida toda a tomar anticoagulante, com os riscos que nós concebemos em relação a isso, versus fazer um encerramento do FOP e, portanto, pode passar o resto da vida a tomar, se calhar, aspirina no máximo, sem ter que estar sujeito aos riscos de anticoagulação sistémica. Mas estava a dizer que este é um trabalho que não só pegaram em todos os FOPs que havia, mas foram só focar naqueles FOPs que estão considerados de alto risco. O que é um FOP de alto risco? É um FOP que tem um aneurisma do septo interauricular, e esta ideia do aneurisma é um mau conceito, porque as pessoas agarram-se a este aneurisma, tem uma conotação muito mais gravosa quando
muita gente pode ter aneurismas do septo interauricular e não é para fazer nada, portanto, é para estar quieto, não temos nenhuma evidência científica que justifique tratar preventivamente um doente com FOP. Portanto, era só o que faltava, pegar nos 25% da população e encerrar os FOPs de toda a gente. Não há indicação para isso, essa é a primeira mensagem que também queria aqui lançar. Mas que naqueles que têm FOP considerados de alto risco, ou seja, que sejam grandes, que tenham grande mobilidade, o septo tem muita mobilidade, e, portanto, são aqueles que, nas meta-análises, nos estudos de grande dimensão, emergiram como sendo aqueles preditores de maior taxa de eventos. Ora bom, este grupo de investigadores foi apenas focar-se neste tipo de doentes e o que se verificou é que a taxa de eventos nos doentes que era submetido a tratamento conservador era tão grande, e vimos ali as retas, as curvas Kaplan-Meier, temos a azul, os doentes que foram submetidos a encerramento PFO não tiveram, em 2 anos de evolução, mais nenhum AVC, enquanto que aqueles doentes que eram submetidos a um tratamento conservador, seja quando tinha agregantes plaquetários, seja quando tinha coagulantes, tinha uma taxa tão elevada de novos eventos que o Comitê de Segurança mandou suspender o estudo porque já não era ético continuar. Ou seja, de facto, os doentes que eram recrutados para o grupo de terapêutica médica estavam expostos a um risco que já não era ético continuar porque o estudo tinha chegado rapidamente ao endpoint que era considerado de eficácia e, portanto, já não havia mais nada a dizer. Mas a mensagem é, nem todos os PFOs são iguais. Às vezes, nós temos que correlacionar aquele AVC que não é cortical, que é duvidoso, nem foi bem um AVC, o doente recuperou os déficits completamente, e vamos a ver um FOP muito pequenino, com uma passagem de bolhas muito minúscula entre a aurícula esquerda e a aurícula direita, eu tenho alguma dificuldade em estabelecer algum nexo de causalidade. Ou pelo menos acho que não vou acrescentar grande coisa, não vou modificar assim tanta coisa a história natural, se colocar um dispositivo que fica para toda a vida dentro do coração. Mas se aparecer um doente com um FOP destes, então aí é completamente diferente, porque aí de facto estamos a trabalhar numa área que é muitíssimo mais sólida e, portanto, nós gostamos de ter, quando vamos para a intervenção, queremos ter as coisas bem sólidas que nos ajudem a decidir, não, este caso vale a pena de facto tratar, versus este caso, se calhar, para já eu não faria mais nada, a não ser que haja um novo evento a seguir. Olha, André, em relação, nós estamos aqui a falar das características do FOP e também há aqui algumas considerações até relativamente simples, que é quais são as melhores estratégias do ponto de vista de estudo imagiológico complementar para documentar este tipo de alterações. Como é que nós estudamos estes doentes? Será o ecocardiograma transtorácico? Tens outras modalidades? O ecocardiograma transesofágico? Será que a pesquisa de chantes direito e esquerdo por via do Doppler transcraniano também pode ser relativamente útil? O que é que tu consideras o mais adequado no estudo etiológico destes doentes e que prática? Olha, eu acho que a resposta politicamente correta nestas coisas é sempre aquela, nós estamos no mundo da multimodalidade de imagem, não é? Ou da multimodalidade de especialidades. E, portanto, de facto, quanto mais informação nós tivermos, melhor. Não é? Geralmente, o que é que os neurologistas nos dão? Dão-nos logo o Doppler transcraniano, e se houver uma passagem em cortina de bolhas no Doppler transcraniano, muitas vezes em fase passiva, ou seja, sem necessidade de manobra de Valsalva, então existe uma razoabilidade muito grande que existe um shunt. Não nos diz que é no coração, diz-nos que há uma comunicação, algures. Pode ser no pulmão, pode ser em vários sítios. Apenas nos diz que, de facto, há um shunt, algures no organismo do doente, que faz com que haja uma passagem anormal de sangue do lado direito para o lado esquerdo. Pode ser um shunt pulmonar, pode ser um shunt cardíaco. Depois, o ecocardiograma é naturalmente uma peça central, não vale a pena, não é? E, portanto, nós também fazemos aí um bubble test, ou seja, temos aqui umas imagens atrás, se me puderes, aqui. Portanto, no fundo, nós vemos aqui, são 4 imagens em que nós vemos em cima as 4 cavidades, portanto, no canto superior esquerdo, à direita, no canto superior direito e no canto superior esquerdo, nós vemos que as cavidades do lado direito estão opacificadas com bolhas, portanto, nós injetamos soro fisiológico agitado através de uma veia do antebraço, no ecocardiograma transtorácico banal, e depois verificamos no canto inferior direito que há umas bolhinhas que aparecem do lado esquerdo do coração. E isto é a prova que, de facto, existe uma comunicação
interauricular, que há uma comunicação na tal cavidade, na tal buraquinho, passa a expressão, que é a FOP, que no contexto clínico adequado, ela vai ser responsável por esse tal... Há uma nexo de causalidade que nos diz que o AVC deste jovem, ou desta jovem, muito provavelmente teve a ver com esse FOP. No slide seguinte, penso que temos o ecotrans esofágico, aqui. É pena não estar em movimento, não conseguimos converter, que é o passo seguinte, é o passo final, em que nós demonstramos que, de facto, existe uma anatomia anormal, em que existe, de facto, um FOP, e além de nos mostrar que existe esse FOP, que tem condições anatómicas para o seu encerramento. Ou seja, já estamos num passo à frente. Já estamos a seguir em frente, ou seja, já estamos para mim é muito importante, para a cardiologia de intervenção é importante, saber se este FOP tem condições de encerramento percutâneo. E, portanto, eu diria que depois de toda a imagiologia cerebral no AVC, toda a bioquímica, todo o estudo de causas protrombóticas, todo o estudo de causas imunológicas, enfim, toda aquela investigação que o Ricardo dizia há bocado, que é muito mais exigente no doente jovem de se fazer, é imperativo aqui, em termos imagiológicos, eu diria que o Doppler transcraniano é muito informativo, o ecocardiograma transtorácico e transofágico são centrais e são mandatórios para a descoberta desse FOP. Sim, quase que de uma maneira relativamente simplificada, provavelmente muitos neurologistas também pensam da mesma maneira. O Doppler transcraniano é uma boa ferramenta de screening, é específica e tem alguma sensibilidade, mas efetivamente não nos permite caracterizar a localização desta comunicação. Diz-nos que existe uma comunicação. Nós, pelo grau de precocidade destas alterações, se forem muito precoces estes sinais, presumimos que provavelmente esta comunicação seja cardíaca, mas nunca temos um grau de certeza em relação à localização. Sabemos que existe um shunt e os passos seguintes acabam por ser o ecocardiograma transtorácico, a documentação dos achados e efetivamente a caracterização formal estrutural com o ecocardiograma transesofágico. E reforçando novamente esta mensagem, que acho que é aquilo que não deve deixar de passar, isto é uma alteração frequente, definir causalidade é um exercício exigente, e decorre muito esta articulação entre cardiologia e neurologia. Temos a certeza de que tem um evento de características embólicas, do ponto de vista da topografia do infarto cerebral, que exclui todas as outras causas e que, do ponto de vista do estudo cardiológico, existem estas condições de suscetibilidade. No limite, podemos estar a incorrer o risco de sermos específicos, temos uma polarização específica, mas acho que nesta fase provavelmente será o enquadramento em termos de organização geral do estudo etiológico mais adequado. André, tu como cardiologista de intervenção e com uma experiência longa já na área, tiveste a oportunidade de ver diferentes estratégias terapêuticas associadas ao FOP. Aqui podia-te só para fazer algumas considerações em relação àquilo. Qual foi o valor da terapêutica médica, o que é que se falou nestas circunstâncias? Já foram descritas no passado estratégias cirúrgicas de cirurgia cardíaca convencional e os grandes avanços que a cardiologia de intervenção lançou sobre a facilidade, a celeridade e a segurança do encerramento deste tipo de comunicação. Será que nos podes dizer um pouco o que é que existe em termos da história, da abordagem terapêutica do FOP, quando nós definimos uma causalidade? Sim, esta história é uma história interessante e eu costumo dizer que o que se passou com os FOPs foi um bocadinho aquilo que aconteceu, que acontece em muitos ensaios clínicos randomizados. Não quero ser muito maçador nisto, mas isto acho que criou um bocadinho quase jurisprudência em relação a alguns ensaios clínicos. O que aconteceu é que em 2002 ou 3 ou 4, começaram a aparecer os primeiros estudos em que, basicamente, todos os doentes com FOP eram para encerrar ou versus tratamento médico. Ou seja, e começou-se a verificar que não dava nada. Ou seja, o encerramento do FOP não era superior à terapêutica médica convencional. E porquê que não era superior? Primeiro porque se encerravam todos os FOPs, independentemente da sua plausibilidade em serem causadores do AVC. Viram aquele gráfico há bocadinho, que nem todos os FOPs são iguais, e, portanto, aquelas características anatómicas mais gravosas serão aqueles que, de facto, mais interessam encerrar. E depois havia uma coisa que era
quando se faz um estudo, um ensaio clínico, em que se compara medicação com dispositivos, temos de ter muito cuidado. E o que os investigadores faziam era, bom, vamos fazer uma coisa chamada intenção de tratar. O que é a intenção de tratar? A intenção de tratar é uma coisa que no ensaio clínico funciona muito bem quando estamos a trabalhar com fármacos. Ou seja, um grupo toma um medicamento, o outro toma outro medicamento, e depois vamos ver no final o que é que vai acontecer. Vamos admitir que todos tomam medicamento, vamos admitir que em cada braço a taxa de não tomarem a medicação por qualquer razão é mais ou menos igual e tudo funciona. Quando comparamos um dispositivo com um medicamento, a coisa é um bocadinho diferente, porque eu posso alocar um doente a uma terapêutica para colocar um dispositivo, mas se eu não conseguir colocar, então ele automaticamente vai para outro braço, é um crossover automático. E verificamos que, eu não quero ser muito chato com isto, mas verificamos que não é correto fazer uma análise estatística de intenção de tratar, é uma análise por protocolo, ou seja, no final do dia, afinal, comparar aqueles que fizeram o encerramento do FOP e aqueles que ficaram com terapêutica médica. E se olharmos assim, desta maneira, verificamos que a diferença já existia. Então, porque isto são estudos que demoram muito tempo e há um interesse muito grande na indústria em patrocinar este tipo de trabalhos, houve os nórdicos e os franceses disseram, não, então, ao final de agora vão ser os próprios países, vai ser o Estado, que vai patrocinar um estudo a larga escala, para, afinal, decidirmos o que é que vamos fazer neste tipo de situações. E então, decidiu-se que pegou-se em ferramentas de imagem mais robustas, em critérios de seleção muito mais robustos, lá está, estudando muito melhor os doentes, vendo realmente aqueles doentes que mais vão beneficiar do encerramento do FOP, e verificou-se que, numa larga percentagem de doentes, e isto foi confirmado em 3 estudos, este é o terceiro, em 3 pontos de globo diferentes e mais ou menos na mesma altura, verificou-se que não há dúvida nenhuma que o encerramento do FOP é mais vantajoso do que a terapêutica médica per se. Eu penso no slide anterior, Ricardo, existe uma meta-análise recente que mostra que quando se pegam em vários estudos da literatura, reparem que está ali o Defense PFO, que é este estudo que vos mostrei à frente, reparem que, apesar dos intervalos de confiança serem muito grandes, eles todos estão à esquerda e, portanto, a favorecer o encerramento do percutâneo do FOP. E, portanto, já aqui dissemos várias vezes, não é pior voltar a solidificar isto. Isto é um trabalho de detetive, é um trabalho que demora o seu tempo e que é preciso uma integração muito, muito, muito estreita entre a neurologia e a cardiologia, ok? E depois o doente, claro, também terá a sua opinião sempre. Estavas-me a falar em questão de técnica de tratamento. O tratamento é percutâneo em 99,9% dos casos. Quer dizer, eu não me lembro de ver um doente cirúrgico para encerrar um FOP. Geralmente é uma anatomia relativamente simples para nós de tratar. Penso que está aí um vídeo que tu tiveste fizeste-me o favor de o converter, que eu não consegui. Deve estar para trás ou para a frente, não sei muito bem. Este aqui. Portanto, no fundo, o que nós fazemos é isto. Portanto, nós temos... Parece uma taça, estão a ver? Portanto, nós temos um dispositivo que está do lado esquerdo do coração e outro do lado direito. E, portanto, fica tipo uma taça, é um dispositivo que fecha, de alguma forma, aquela membrana, aquele foramen oval patente. É um procedimento muito seguro, relativamente rápido. Deixa-me perguntar quanto tempo é que isto demora. Num caso normal, linear, sem grandes complicações, uma coisa pode demorar, desde que se começa até se termina, cerca de 30 minutos. Eu gosto de fazer isto com o doente em anestesia geral. Porquê? Porque, de facto, o doente está tranquilo e temos aquela coisa preta que está ali à esquerda, é o eco transesofágico. Eu gosto de o fazer com controlo imagiológico direto, ou seja, temos um ecografista que coloca um eco transesofágico, uma sonda através do esófago, para vermos onde é que estamos a trabalhar, e depois eu, com a imagem à frente da angiografia e com o eco, eu sei onde estou a trabalhar, consigo escolher muito bem o dispositivo e consigo, enfim, colocá-lo. Só há 2 ou 3 dispositivos que são recomendados pela FDA e pela EMEA, portanto, este que nós temos aqui à esquerda, o Amplatzer, é o mais conhecido de todos. Há outros, algumas têm algumas especificidades, enfim, mais técnicas, que se calhar não vale a pena estarmos aqui a detalhar, mas são todos a mesma coisa. E os resultados são bons com todos. Há apenas aqui, e claro, há complicações, claro que existem, mas são muito raras. E quando nós
pomos tudo num grande saco e comparamos o risco do doente estar hipocoagulado e a eficácia dessa hipocoagulação versus o encerramento do FOP é indiscutível. Aliás, acho que houve um trabalho, sabes que conheces melhor do que eu, que é o ESUS, que Sim. pegou na hipocoagulação nestes doentes e verificou-se que, além de aumentar a hemorragia, não teve assim grande impacto, não foi? E, portanto... Uma análise do Navigate. Navigate, exatamente. De facto, houve mais complicações, sobretudo associadas ao braço de anticoagulação e complicações relacionadas com o efeito primário do fármaco, nomeadamente complicações hemorrágicas, e que não se documentou o benefício, foi inclusivamente o braço terapêutico foi negativo nestes doentes. Daí a superioridade reconhecida, cada vez mais bem estabelecida, e acho que agora sólida, do benefício do encerramento percutâneo. E digo uma coisa. Sim. Havia apenas aquele score, não é? Estamos a falar, só para terminar, se calhar, aquela nossa questão de escolher muito bem o doente, estudar muito bem o doente, é este aqui. Portanto, no fundo, é um score que nos ajuda a distinguir. Não sei se concordas com ele não sei se foi assim muito bem validado, mas acho que é interessante, porque, no fundo, é um checklist em que nós podemos, de facto, pensar um bocadinho, ok, qual é a idade do doente? Será que o doente tem diabetes? Tem hipertensão? É fumador? Foi um infarto cortical ou foi não cortical? Qual é a idade dele? E depois dá-nos um score. E quando juntarmos isto tudo, ou seja, se o doente for um doente, quanto mais jovem for, se não tiver fatores de risco vascular convencionais, se tiver um infarto de facto cortical, não foi um infarto de pequenos vasos, então, naturalmente, maior é o risco, maior é o score, maior é a probabilidade, voltamos à mesma história, de o AVC estar de alguma forma relacionado com o FOP. No outro lado do espectro, nós, no hospital público, nós temos mais de quase 200 doentes tratados, 180 e tal, e eu sou o chato, porque às vezes vem falar comigo, eu sou aquele que diz, não, 60 anos, não acho que vamos lá procurar outra coisa qualquer, há outras formas de procurar a FA paroxística, por exemplo, doentes com aurículas um bocadinho grandes, vamos pensar noutras coisas, doentes com hipertensão, vamos pensar noutras coisas, isto agora já entra mais no domínio da cardiologia, e portanto temos que ser mesmo muito rigorosos se queremos ser eficazes. Ricardo. Era isso que eu te queria perguntar, estamos aqui a falar do SCORE, estamos a falar do AVC em idade jovem, sabemos que os critérios de inclusão para estes doentes, para os ensaios de encerramento dos dispositivos, não foi a definição pura da AVC em idade jovem, não foi menor do que 50 anos, tivemos doentes mais velhos nestes ensaios clínicos e que foram incluídos e que tiveram os seus focos encerrados. E, de facto, provavelmente é partilhado entre a cardiologia e a neurologia quando falamos de doentes um pouco mais velhos, nomeadamente na faixa dos 55, 60 anos, com algum perfil de alguns fatores de risco, com uma aurícula que não tem características de uma dilatação grave, mas já tem algum grau de suscetibilidade para alguma cardiopatia auricular, e provavelmente encerrar o FOP nestes doentes é preciso investirmos, sobretudo, provavelmente na monitorização prolongada. Não sei se concordas nesse aspecto. Concordo absolutamente, totalmente, não há dúvida. Nós hoje temos até a nível da cardiologia os chamados reveals e os links, ou seja, são pequenos dispositivos que são colocados subcutaneamente, por baixo da pele, que permitem fazer uma monitorização de longo prazo. E há alguns estudos, alguns centros que verificaram mesmo que a partir dos 55 anos existe uma probabilidade acrescente de haver fibrilação auricular paroxística. E em metade dos doentes isso encontra-se. Ou seja, no fundo, aquele AVC, aquela AIT, aquela coisa, enfim, que nós achávamos que havia dúvidas se era devido ou não a um FOP, porque ele é prevalente, voltamos aos 25%, não é? Verificou-se que, de facto, existe aqui uma grande prevalência de fibrilação auricular oculta e que ela muitas vezes é desmaquilhada usando o Holter de 24 horas, como sabemos, tem muito pouca sensibilidade muitas vezes. Um Holter de longa duração, de 5 ou 6 dias, já melhora um bocadinho essa sensibilidade, mas muitas vezes, eu tenho 2 ou 3 doentes que convidei-os a colocar um link e pelo menos num deles encontramos, passados 6 meses, encontramos runs de fibrilação auricular e estava ali o diagnóstico, portanto, o doente ficou hipocoagulado. Qual é o sinal em que nós achamos que isso pode acontecer? Geralmente em mulheres, geralmente com hipertensão e com alguma hipertrofia ventricular esquerda e com já ligeira dilatação da aurícula esquerda, porque isso é um marcador já de alguma disfunção, de algum aumento de pressões esquerdas que depois vão fazer com que haja dilatação da aurícula e com a dilatação da aurícula vem a FA. E, portanto,
nesse caso, indiscutivelmente. Sim, porque de facto nós nestas idades não são doentes velhos, mas são doentes que já estão ali num setor demográfico que não temos a certeza absoluta do grau de causalidade do FOP. Nós, da neurologia, do ponto de vista da definição do cardioembolismo, estamos a evoluir muito para este conceito também da cardiopatia auricular, identificar não necessariamente a clássica fibrilação auricular, que nos dá um grau de certeza ou de relativa certeza em relação à etiologia, mas condições de suscetibilidade para, e provavelmente o conceito da cardiopatia auricular, identificar e reconhecer estas características nestes momentos um pouco mais velhos, mas que poderiam ainda ter o seu FOP encerrado à luz da evidência. Temos de ser efetivamente exigentes no esclarecimento etiológico complementar, e acho que aqui, indiscutivelmente, a monitorização prolongada pode ter um benefício no esclarecimento cabal da etiologia nestes doentes. Falámos um pouco das complicações precoces do encerramento, é um procedimento seguro. Se calhar existem aqui algumas considerações em relação a efeitos a longo prazo do encerramento do FOP. Achas que nos podias falar um bocadinho sobre isso, André? Nomeadamente o risco de fibrilação auricular a longo prazo, se é cumulativa, se não é cumulativa. Não, isso foi um grande tema também. Isso foi um tema que foi muito verificado nos ensaios clínicos, e de facto os ensaios clínicos têm essa vantagem, não é? Portanto, são estudos muito escrutinados, existem comitês de segurança, que estão sempre a avaliar todos os eventos adversos. E sim, de facto, aumentou o risco de fibrilação auricular aguda, ou seja, nos primeiros dias, mas que desapareceu. E, portanto, ainda por cima, essa fibrilação auricular não se correlacionou com o aumento de AVCs. Portanto, quando nós pegamos nos eventos adversos, naqueles mais adversos ou menos adversos, e leia-se que... eu uma vez ouvi num congresso um colega inglês dizer: não há nada a dizer sobre isto só pode correr bem, ou seja, é um procedimento que só pode correr bem. É um procedimento muito elegante e que em condições normais não tem nada para correr mal. Isso. Agora, as coisas não são assim, não é? Portanto, nós não conseguimos controlar tudo, não é? E há FOPs e FOPs, não é? Mas, quando de facto nós pegamos na eficácia do procedimento em termos de redução de um segundo AVC, e eu também certeza já visto, Ricardo, pessoas novas que eu nunca mais esqueço de uma jovem que tinha tido um AIT, depois ficou antiagregada e passado 2 ou 3 meses fez um AVC maciço, com necessidade de craniotomia descompressiva, foi uma desgraça. E, portanto, há situações que são realmente uma desgraça. E, portanto, de facto, quando nós pegamos na vantagem em reduzir re-AVCs e do outro lado da balança temos risco de hemorragia pela exposição à anticoagulação oral, o net, portanto, o resultado líquido disto tudo é vantajoso, não é? Agora, claro, como tudo, eu penso que aqui a grande questão tem a ver com o risco da AVC, da FA aguda, e depois ter cuidado com a endocardite, no fundo, com a infecção dos dispositivos, e para isso tem que fazer profilaxia antibacteriana nos primeiros 3 a 6 meses depois da colocação do dispositivo. De resto, todos os estudos que nós temos sobre qualidade de vida, sobre estudos até mesmo de custo incremental de custos, ou seja, que é o ICER, que é tudo aquilo que os economistas da saúde fazem em termos de custo-efetividade desta terapêutica, ela está claramente nos quadrantes que a devolvem como sendo algo que, em termos de qualificadores de análise económica de benefício, é altamente benéfica, porque o doente ganha qualidade de vida, reduz o risco de AVC, reduz o risco de complicações e custos associados à coagulação oral. André, e agora aqui uma pergunta quase em jeito de provocação, mas é uma dúvida que pode acontecer. Claro que sim. Claro que sim. Temos um doente, não tem história nenhuma nem defeitos transitórios centrais, nem defeitos focais permanentes, não há evidência nenhuma de que tenha tido qualquer forma de AVC isquémico e que, no contexto de estudo complementar por outra causa, acaba por ter documentado um FOP. E depois nós estamos diante de um doente e ele diz-nos: olha, doutor, isto surgiu aqui no ecocardiograma, eu devo estar preocupado com isto, não devo estar preocupado com isto. Como é que nós descortinamos esta conversa? Qual é a tua experiência, André? Olha, se o doente não teve, de facto, nenhum evento neurológico avaliado por um neurologista, e nós podemos ter eventos neurológicos sem tradução imagiológica, eu sei que eu vou meter uma área que não é minha, mas penso que a ressonância às vezes consegue mostrar, mesmo em AITs, pequenos defeitos, não é? E, portanto, se já estamos a colocar de lado esses casos em que se foi documentado alguma coisa, em que
olha, apareceu-me aqui um FOP, eu ouvi falar disto, estou-me preocupado com isto. Não faça nada. Não há indicação, não há evidência para tomar nenhuma atitude específica a que o FOP diz respeito. Portanto, eu diria que se o doente é hipertenso, se o doente tem uma dislipidemia, se o doente tem algum fator de risco modificável, naturalmente vamos agressivamente tratá-lo e ter fatores de risco, como fazemos a qualquer pessoa, como fazemos a qualquer não doente, digamos assim, ou pelo menos a qualquer doente, mas eu acho que isto é comum, a pergunta que estás a fazer não é provocativa, é mesmo comum, e portanto eu não faria nada. Okay? Temos realmente voltamos ao início da conversa, temos de ter um nexo de causalidade entre um evento central e o FOP. É frequente, mas há mais vida para além do FOP. Exato, acho que isso é fundamental e a pergunta era precisamente para frisar isto, porque isto, 25% da população, estes doentes vão desaparecer, vamos contactar com estes doentes de alguma maneira. E esta noção é fundamental. Se não existe evidência alguma de envolvimento central e nós documentamos um FOP, a estratégia é não tratar. Tratar os outros fatores de risco que possam ser modificáveis, mas em relação a este defeito, esta continuidade, não há nada que suporte o tratamento primário deste tipo de alterações. Às vezes, do ponto de vista neurológico, podemos ficar numa fase inicial, se nós não temos um estudo imagiológico robusto, com uma questão difícil de deslindar, porque nós também sabemos que existem zonas do sistema nervoso central que não são eloquentes ou podem ser paucissintomáticas. E provavelmente nestes doentes, se nós identificarmos características de um FOP major que, pelos ensaios clínicos, teria indicação para encerramento, não existe nada escrito nas normas de orientação clínica em relação a esse respeito, mas pode ser legítimo fazer um estudo de imagem no sentido de identificar infartos embólicos silenciosos, porque aí provavelmente, se nós temos um FOP de características major, um doente que supostamente nunca teve sintomas, eu aí gostaria de ter alguma certeza do ponto de vista imagiológico, dizer que não houve embolização silenciosa e não existe um nexo de causalidade. Eu, em relação a isso, desculpa, Ricardo, eu lembro-me de alguns casos assim, em que de facto há aqui uma correlação que não falamos aqui, também se calhar ir trazer um bocadinho de ruído para a conversa, que é a questão da enxaqueca com aura, que eu sei que é uma área muito controversa, temos estudos para todos os gostos. Eu não queria entrar por aí, tenho a minha opinião sobre isso, mas depois podemos falar sobre isso quando será de certeza uma discussão muito interessante. Mas aquilo é que havia alguns doentes com outros sintomas, enfim, e atenção que o encerramento do FOP não é só para o AVC, estamos aqui a falar muito do AVC, é o grosso, mas há outras causas que obrigam a encerrar o FOP, ok? Não vamos aqui se calhar falar sobre elas, fogem um bocadinho ao espectro desta discussão, mas podemos depois também eventualmente abordá-las. Mas são muito mais raras. A questão é que quando estamos a falar de facto de infartos silenciosos, múltiplos, ok? Já aparecem uns casos assim. E, de facto, às vezes o neurologista diz, olha, eu não sei muito bem o que é de fazer isto, este homem, de vez em quando, ou esta mulher tem uns sintomas muito atípicos, enfim, fez uma ressonância, não tínhamos imagens, não sabemos o que isto era, não sabemos se era uma coisa, uma doença inflamatória, se era uma coisa isquémica, achamos que isto tem o comportamento de uma coisa isquémica, e vamos a ver, tem um FOP de alto risco. Isso. Eu acho que, nestes casos, se pegarmos num procedimento que é relativamente simples, falando com o doente e explicando que, olha, nós também não sabemos tudo. Temos aqui uma possibilidade de, eventualmente, reduzir o risco de ter um AVC major. Na maioria dos casos, nós encerramos. Não sei qual a tua opinião sobre isso, mas... Eu partilho a opinião. Isto aqui é também... Dificilmente nós vamos ter uma evidência científica robusta sobre este nicho de doentes. Seria qualquer ensaio clínico nesta matéria seria muito difícil, ou gigantesco, ou muito prolongado. Portanto, a experiência assistencial também é partilhada neste sentido, de que muitas das vezes nós podemos ter a evidência deste FOP, do ponto de vista neurológico, formal, subjetivo, não existe nada integrável em patologia isquémica transitória ou permanente, mas se eu tenho um estudo imagiológico com lesões paucissintomáticas em zonas pouco eloquentes, eu necessariamente vou gostar de ter esta conversa com o colega da cardiologia e com o meu doente. E necessariamente neste contexto é uma decisão partilhada também. A medicina cada vez mais evolui nesse sentido de nós não temos a certeza absoluta, mas existe um elevado grau de probabilidade que exista um nexo de causalidade entre aquilo que nós acabamos de comentar. Porque estes doentes existem, estes doentes vão-nos surgir e provavelmente existem colegas que possam ter uma leitura diversa e aqui todos
todas as leituras são possíveis. Mas desde que seja uma conversa partilhada com o doente e uma investigação etiológica completa, acho que é no mínimo legítimo colocar essa questão e partilhá-la com o doente e discutir com o nosso colega de cardiologia. Acho que aqui é fundamental. Porque estes doentes acabam por acontecer e é uma dúvida. É comum. Acho que é fundamental. Em relação aqui a perguntas, acho que nós temos uma audiência muito, muito silenciosa. Ou então foram todos esclarecidos. Ou estão esclarecidos, ou estão perfeitamente esclarecidos. Sobre um tema que é muito desafiante, sobre o qual nós vimos uma modificação da nossa leitura assistencial e no qual a cardiologia de intervenção manifestamente deu uma resposta, sobretudo no sentido de introduzir um mecanismo preventivo de eventos que, como tu dizes, e tu tens essa experiência, que podem ser eventos majores. Os doentes em idade jovem que têm AVC isquémico, uma boa parte de doentes, estamos a falar de doentes que têm oclusão de cano vaso, e estamos a falar de doentes que subitamente podem ter um grau de incapacidade e eventualmente até de mortalidade. Podemos falar de eventos com esse tipo de significado clínico e que, a longo prazo, nestas circunstâncias em que nós definimos o nexo de causalidade, é sobretudo com isso que nós estamos a jogar. É antecipar um tipo de evento major que podia modificar de uma maneira dramática a vida dos nossos doentes. E acho que é interessante que eu lembro uma vez, as coisas foram-se modificando, as recomendações das sociedades americana e europeia de neurologia e cardiologia já qualificam como um nível de evidência fortíssimo. Penso que 1A ou 2A, no fundo, ou seja, passaram de uma evidência 2B, às vezes 3, para 1A, 2A, ou seja, no fundo, faça-se. O número de doentes que são necessários tratar para evitar um novo AVC, nomeadamente aqueles doentes que falam de alto risco, são 28 doentes, 26 doentes. Ou seja, é difícil encontrar na literatura médica científica um rácio de eficácia tão alto. Nós modificamos a nossa estratégia hoje com fármacos para a insuficiência cardíaca ou para a integração pactar, com uma evidência sólida, mas com um número de doentes para tratar mais alto. Ou seja, nós modificamos completamente a nossa vida com isso. Mas estava-te a dizer que é uma coisa engraçada, é que sobre a questão de prevenir, tu estavas a falar do AVC, os americanos, a Sociedade Americana de Cardiologia e Neurologia, ainda para aí há 10 anos atrás, era um bocadinho cínico. Eles só recomendavam o encerramento do FOP depois do segundo AVC. Ou seja, depois de falhar a terapêutica médica, então, se não houvesse mais nada, e a escola europeia era um bocadinho mais permissiva, e eles eram... Eu lembro uma vez de ter visto um colega suíço que é uma autoridade no encerramento dos FOPs, ele tem mais de 2.000 e tal FOPs encerrados, mas também acho que há ali um exagero muito grande. Eu tenho uma perspectiva muito pessoal em relação a isto, e ele dizia que isto são as guidelines mais cínicas que ele conhecia, portanto, e de facto, mas as coisas modificaram-se, porque lá está, a evidência científica veio colocar alguma ordem na casa, não é? Sim, e se tu imaginar, seria uma conversa muito difícil de ter com o teu doente, a dizer, olha, nós temos isto, temos um mecanismo provável, agora, para o tratar, nós estamos à espera que isto aconteça novamente. É uma conversa... É impossível. Hoje era impossível, mas há 10, 15 anos atrás era assim. Atenção, 10, 12 anos era assim. E os desafios que existiram em torno do FOP foram também os desafios que nós encontramos em relação à terapêutica de vascularização mecânica, que nós tivemos múltiplos desafios da construção dessa evidência, até temos uma evidência relativamente sólida, apesar de também termos um delay técnico na altura. A neurologia andamos sempre um bocadinho atrás com a lição histórica da cardiologia, mas houve essa construção de evidência e também a ciência caminha com passos, caminhamos de certeza em certeza, e são certezas anteriores e que agora nós questionamos até com tom jocoso, e provavelmente vamos dizer isso em relação a outros temas mais recentes. Mas acho que aqui, em relação ao nosso tema central, acho que, efetivamente, acho que o diálogo entre a cardiologia e a neurologia é fundamental para o tratamento destes eventos. A caracterização do ponto de vista neurológico de que isto é um evento enquadrável numa embolização paradoxal é fundamental. Reconhecer as condições de suscetibilidade acaba por fazer parte do estudo destes doentes e, eventualmente, nós podemos não ter evidência formal de que eles tiveram um evento trombótico venoso periférico, mas podem ter condições de suscetibilidade para. E acho que aqui, depois, é fundamental todo o exercício de caracterização estrutural que é feito com a cardiologia, nomeadamente de caracterizar este FOP, naquela sequência de estudo imagiológico complementar de que falámos, ter a certeza de que, efetivamente, é um FOP de alto risco, e efetivamente excluídas as outras causas, as outras etiologias que possam justificar o síndrome clínico,
partilhar esta decisão com o doente, como deve ser feito, mas com um grande suporte e evidência para tratar. E acho que acaba por ser a leitura geral da orientação destes doentes neste contexto, e acho que cada vez mais este diálogo entre a cardiologia e a neurologia é uma necessidade. Muitas das vezes acaba por ser uma relação unívoca, ou seja, há muita patologia cardíaca que tem epifenómeno neurológico, mas também sabemos que o inverso também pode acontecer, e os diálogos entre o cérebro e o coração também podem acontecer no sentido oposto. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, André. Nada, acho que gostei muito da discussão. Obrigado. Acho que foi uma discussão excelente e agradeço a iniciativa dos Lusíadas de nos aproximar. Um prazer conhecer-te virtualmente. Igualmente. Vamos ter a oportunidade de falar várias vezes sobre este tema. Acho que sim. Muito obrigado a todos e o resto do bom fim de semana. Prazer.